uma das melhores defesas de todos os tempos. Quem batia de frente com essa unidade passava um sufoco. Cada jogo contra eles era uma guerra. Wide receivers pensavam duas vezes antes de cruzar o campo. Os quarterbacks tinham medo de lançar a bola. O nome disso era Legion of Boom, uma das defesas mais marcantes de todos os tempos, com uma das melhores secundárias que a liga já viu. Essa história começa no final da década de 2000. Nos anos de 2008 e 2009, os Seahawks tinham uma das piores secundárias da NFL. Só para você ter uma ideia, Seattle estava entre as piores defesas em jardas aéreas e touchdowns cedidos de toda a liga. Com um desempenho fraco de 5-11 em 2009, o Seahawks decide demitir o head coach Jim Mora após apenas uma temporada à frente da equipe. A franquia vinha de 2 anos terríveis e precisava de mudanças urgentes no comando da equipe. Para isso, contrataram John Schneider para o cargo de General Manager e Pete Carroll assumia como head coach da equipe. Carroll foi contratado após um trabalho fenomenal em USC, vencendo 7 títulos de conferência e 2 títulos nacionais. A missão da dupla Carroll e Schneider não era fácil. Seattle vinha de 2 temporadas com apenas 9 vitórias combinadas. A defesa não parava ninguém e o ataque simplesmente não pontuava. A reconstrução começa no draft de 2010. Com a 14ª escolha do NFL Draft, Seattle selecionava o safety Earl Thomas, líder da defesa do Texas Longhorns, na disputa pelo torneio universitário. Não satisfeito, a equipe ainda aposta em mais um safety, Cam Chancellor, na 5ª rodada. 2 escolhas que seriam a base da defesa dominante nos próximos anos. Com a chegada de calouros talentosos no NFL Draft, já no primeiro ano de Pete Carroll, a equipe termina a temporada com uma campanha 7-9, uma evolução notável em relação aos 2 anos anteriores. Apesar do recorde negativo, o time realiza a façanha de se classificar aos playoffs em primeiro lugar na divisão. Nessa pós-temporada, o adversário no Wild Card é o New Orleans Saints, em um jogo que Seattle entra como zebra por 10 pontos. Sem muita pressão, o time surpreende a todos e conquista a vitória sobre os Saints. Uma partida que entra para a história da NFL graças ao touchdown absurdo de Marshawn Lynch no último quarto. O lance foi tão impactante que os torcedores de Seattle causaram um pequeno terremoto. Eu não tô brincando, esse terremoto aconteceu mesmo. Na semana seguinte, pelo Divisional Round, a equipe enfrenta o Chicago Bears de Jay Cutler, mas acaba derrotada por 35-24. Foram 71 pontos cedidos nos 2 jogos da pós-temporada. Um alerta claro de que a defesa ainda precisava de reforços para a temporada seguinte. Na Free Agency de 2011, a equipe vai ao mercado e contrata o cornerback Brandon Browner por 3 temporadas, jogador que havia se destacado na Canadian Football League. Com a defesa ainda precisando de reforços, especialmente na secundária, Seattle usa o draft para buscar mais talentos. Na 4ª rodada, a equipe seleciona o linebacker KJ Wright, um nome que rapidamente se tornaria peça-chave no corpo de linebackers. Já na 5ª rodada, John Schneider aposta em Richard Sherman, um jogador que havia feito a transição de wide receiver para cornerback em Stanford. Ele tinha todos os atributos físicos, mas a sua falta de experiência na defesa derrubou sua posição no NFL Draft. A franquia completa o recrutamento com mais nomes que seriam importantes para a defesa: o corner Byron Maxwell na 6ª rodada e o linebacker Malcolm Smith na 7ª. Com um elenco reforçado, a temporada regular de 2011 começava com peças novas e uma defesa ainda em formação. Foi só na semana 8 que o primeiro sinal do que estava por vir realmente apareceu. Na partida contra o Cincinnati Bengals, a secundária formada por Richard Sherman, Brandon Browner, Earl Thomas e Cam Chancellor entra em campo pela primeira vez. Esse também é o primeiro jogo de Sherman como titular, e ele não demora a mostrar que é diferente. O calouro registra uma interceptação e desvia 3 passes, dando o recado que tinha chegado para tomar conta da posição.
A interceptação veio em cima de A.J. Green, calouro selecionado pelo Bengals na 4ª escolha geral, e mesmo com a derrota no placar, Sherman aproveita o pós-jogo para fazer aquilo que se tornaria uma de suas marcas registradas, o trash talk. Em entrevista, ele provocou: ele é um dos recebedores mais superestimados por aí. Ele não tem nada de especial. O Dalton é um bom quarterback, toma boas decisões, mas A.J. Green é só barulho e corre rotas ruins. A liga ainda não sabia, mas aquele era o começo de uma das personalidades mais marcantes da NFL nos próximos anos. Ao fim da temporada, o recorde é o mesmo do ano anterior, 7-9. Mas para Seattle, o mais importante era ver a defesa evoluindo, e isso ficou claro ao longo do ano. Earl Thomas, Ken Chancellor e Brandon Browner foram escolhidos ao Pro Bowl pela primeira vez em suas carreiras. Além disso, o calouro Sherman termina a temporada com 4 interceptações em apenas 10 jogos. A unidade sai de uma das piores defesas da NFL para figurar entre as 10 melhores em pontos cedidos, jardas permitidas e interceptações. Era o primeiro sinal de que algo especial estava sendo cozinhado em Seattle. Chegando na temporada de 2012, a defesa tinha muita expectativa, mas o ataque figurava entre os piores da liga. É nesse contexto que a equipe contrata o quarterback Matt Flynn do Green Bay Packers e escolhe o Russell Wilson, quarterback de Wisconsin, na 3ª rodada do NFL Draft. Wilson vence a disputa pela vaga de titular e tem a missão de fazer o ataque funcionar. Ainda nesse draft, a franquia escolhe 2 jogadores que seriam importantíssimos para a defesa: o defensor Bruce Irvin na 1ª rodada e o linebacker Bobby Wagner no 2º dia. Após reforçar a posição de quarterback e o grupo defensivo, Seattle precisa ganhar mais jogos e mostrar para a torcida que pode competir no topo da NFC. Dito e feito, a equipe termina com um recorde 11-5 e a vaga nos playoffs, incluindo uma sequência de 5 vitórias no final da temporada regular. Na pós-temporada, vitória contra o Washington por 24-14, mas tropeça na etapa seguinte contra o Falcons, por apenas 2 pontos no placar. A temporada fica marcada pela defesa, líder da NFL em pontos cedidos. O ataque parecia promissor, era questão de tempo que as peças do quebra-cabeça se encaixassem para o time chegar à grande final. Sherman e Thomas são selecionados ao All-Pro pela primeira vez e se consolidam como os melhores de suas respectivas posições. Sherman, em específico, registrou 8 interceptações e 24 passes desviados. Com a expectativa lá no alto, Seattle entra na temporada de 2013 como um dos grandes favoritos ao título. A equipe não decepciona, são 13 vitórias na temporada regular, o título da divisão e a seed número 1 da NFC. Era o melhor time da NFL e a defesa parecia uma verdadeira muralha. A unidade cedeu apenas 14,4 pontos por jogo, acumulou 28 interceptações, líder da NFL nas 2 categorias. Nos playoffs, vitória contra o New Orleans Saints por 23-15. E na semana seguinte, recebe o rival San Francisco 49ers de Colin Kaepernick e Jim Harbaugh, valendo o título da NFC. O 49ers foi um dos únicos times a vencer Seattle na temporada, então não havia um grande favorito para esse clássico. Foi uma verdadeira batalha. Seattle abre 23-17, porém San Francisco tem a última posse para empatar ou virar o jogo. No comando de Kaepernick, o 49ers marcha o campo e entra na red zone. O quarterback faz um passe para Michael Crabtree na end zone, que seria o touchdown heróico para o 49ers, mas Richard Sherman tinha um plano diferente. O corner de Seattle desvia o passe e Malcolm Smith acaba com a festa na interceptação. Um dos maiores momentos da história da Legion of Boom, uma vitória contra o maior rival, garantindo a vaga no Super Bowl. No pós-jogo, Sherman provocou Crabtree em uma entrevista com a repórter Erin Andrews. "Eu sou o melhor cornerback da liga. Quando você me testa com um recebedor medíocre como Crabtree, esse é o resultado que você vai ter. Nunca fale mal de mim." No Super Bowl 48, Seattle enfrenta o Denver Broncos de Peyton Manning com um ataque histórico que havia estabelecido o recorde de jardas e touchdowns aéreos na temporada regular.
O que prometia ser um duelo equilibrado virou um dos maiores atropelos de um Super Bowl. Logo no primeiro snap, um erro de comunicação no ataque de Denver resulta em um safety desmoralizante. Dali em diante, Seattle domina todos os setores. O placar final de 43-8 confirma o que muitos já imaginavam. A Legion of Boom não era só uma secundária, era a melhor defesa do mundo. E agora, com um troféu Lombardi nas mãos, eles entravam numa nova fase: defender o topo e construir um legado. O ano de 2014 começa cheio de expectativa. Seattle não é mais o time que busca respeito, e sim o time a ser batido. Na temporada regular, acumulam 12 vitórias, sendo a melhor defesa da NFL em pontos cedidos mais uma vez. Foram 3 temporadas seguidas com a defesa número 1 da NFL. Um feito lendário. Richard Sherman, Earl Thomas e Cam Chancellor vão novamente ao Pro Bowl, e o time garante a Seed 1 da NFC. Nos playoffs, o primeiro desafio é contra o Carolina Panthers no Divisional Round. O jogo segue acirrado até o último quarto, quando Cam Chancellor, em uma das jogadas mais memoráveis de sua carreira, intercepta Cam Newton e retorna para o touchdown. Pick Six, que fecha a partida em 31-17 e coloca Seattle em mais uma final de conferência. Na decisão da NFC, o adversário é o Green Bay Packers de Aaron Rodgers. E o que acontece nesse jogo é simplesmente um dos maiores milagres na história dos playoffs. Seattle começa mal, o ataque não funciona, Russell Wilson lança 4 interceptações e o Packers abre 19-7 com menos de 5 minutos no relógio. Parecia o fim, mas a defesa entra na partida. A equipe acerta um fake field goal para o touchdown e o improvável não parece mais tão impossível assim. Com pouco mais de 1 minuto para o fim, Seattle vira o jogo. Green Bay empata e leva a decisão para a prorrogação. E logo na primeira campanha do tempo extra, Russell Wilson encontra Jermaine Kearse na end zone. Touchdown! Vitória do Seahawks. A Legion of Boom vai disputar mais um Lombardi. No Super Bowl 49, o adversário é o New England Patriots de Tom Brady. Em um jogo muito mais equilibrado do que no ano anterior, no último quarto, Seattle está a 1 jarda de vencer o segundo título consecutivo. Com 26 segundos no relógio, uma segunda para o gol, o time decide não entregar a bola para Marshawn Lynch. Russell Wilson faz um passe curto no meio e Malcolm Butler, corner do Patriots, antecipa a rota e intercepta a bola na linha de 1 jarda. O sonho termina ali. Uma das decisões mais questionadas da história do esporte e um final amargo para aquele elenco recheado de talento. A derrota naquele Super Bowl deixa marcas até hoje. Em 2015, Seattle segue como um dos times mais fortes da liga, mas o clima já começa a mudar. Cam Chancellor segura um holdout no início da temporada, mostrando os primeiros sinais de tensão interna no elenco. Mesmo assim, a equipe vence 10 jogos e garante uma vaga nos playoffs como wild card. Vencem o primeiro confronto, mas já no Divisional Round são derrotados pelo Carolina Panthers em uma partida onde a defesa é dominada no primeiro tempo. Em 2016 assistimos um roteiro parecido. O time continua competitivo, a defesa ainda é forte, mas o brilho de outros tempos já não é tão vivo. A equipe volta a vencer a divisão, chega aos playoffs, mas novamente cai no Divisional Round, dessa vez para o Atlanta Falcons de Matt Ryan. Nos anos seguintes, Earl Thomas, Cam Chancellor e Richard Sherman sofrem com lesões que impedem a unidade de se manter em campo. Sem suas principais estrelas saudáveis, a defesa desaba. Em 2017, Seattle não vai aos playoffs e pela primeira vez desde 2011, a Legion of Boom deixa de ser uma força dominante na NFL. Na off-season de 2018, vem o desfecho. Richard Sherman é dispensado e assina com o rival San Francisco 49ers. Cam Chancellor anuncia sua aposentadoria. Depois de lesões consecutivas, Earl Thomas assina com o Baltimore Ravens e a base da defesa histórica oficialmente se desfaz. O que esses caras fizeram no auge nunca será esquecido. Entre 2012 e 2015, a Legion of Boom foi a melhor defesa da NFL.
Foram 4 temporadas consecutivas no topo da liga em pontos cedidos, um feito que nem mesmo as defesas mais icônicas da liga haviam conquistado. Richard Sherman, Earl Thomas e Cam Chancellor combinaram para 14 participações no Pro Bowl e 6 seleções ao All-Pro entre os anos de 2011 e 2017. Foram 56 vitórias na temporada regular, 2 aparições no Super Bowl e 1 título. E mais do que números, foi um estilo físico, intimidador e inteligente, uma defesa que forçava turnovers e ditava o ritmo das partidas. Essa secundária criou novas tendências. Todo mundo queria copiar a fórmula de Seattle, mas nós sabemos que só existe uma Legion of Boom entre as lendas da NFL.